Bem-vindos novamente. Agora nós vamos entender o que são variáveis e como nós podemos utilizá-las em nossos algoritmos. Uma variável é uma posição da memória do computador onde podemos guardar algum dado que o nosso algoritmo pode utilizar para realizar alguma tarefa. Nós vemos a memória do ponto de vista do programador. O que isso quer dizer? Que a abstração que a gente faz da memória, como sendo um simples conjunto de posições, é suficiente para a gente desenvolver os nossos programas. Nós não precisamos tentar entender ou compreender como realmente é o funcionamento da memória e as tecnologias complexas que ela utiliza. Como nós vimos anteriormente, as variáveis são declaradas dentro do trecho var da nossa estrutura do algoritmo. Para declarar uma variável, nós definimos um nome, que pode ser qualquer palavra, desde que ela possua apenas letras e números e não comece com um número e também não possua espaços em branco entre seus caracteres. Neste algoritmo de exemplo, nós possuímos três variáveis. Os nomes delas são número 1, número 2 e total. Nós poderíamos substituir esses nomes por quaisquer outros que obedecessem às regras que nós acabamos de conhecer. Por exemplo, nós poderíamos ter criado as nossas variáveis com os nomes x, y e z, e o nosso algoritmo continuaria funcionando normalmente. Porém, como nós já podemos perceber tentando ler o nosso algoritmo, ele se torna mais difícil de entender e mais difícil de ler também. Então, por isso, nós sempre procuramos dar nomes que indiquem qual é a função da variável nos nossos algoritmos. Nós também precisamos definir qual será o tipo das nossas variáveis. Diferentemente dos nomes das variáveis, nós não podemos criar qualquer nome de tipo que nós desejarmos. Nós precisamos escolher entre os tipos que já existem. Em nosso algoritmo, nós estamos definindo que todas as nossas três variáveis têm o tipo inteiro. Daqui a pouco, nós vamos conhecer os outros tipos e vamos ver quais nós podemos utilizar nas nossas variáveis. Entre o tipo e o nome da variável, é obrigatório que eu coloque esse caractere de 2 pontos para separar as duas informações. Uma vez que as minhas variáveis estão definidas, quando o algoritmo é executado, cada variável passa a ocupar uma posição na memória. Em geral, nós não sabemos qual a posição a variável está ocupando e também não nos preocupamos com isso. Na maioria dos programas, essas informações são irrelevantes para a gente. Repara agora que no bloco de execução do algoritmo, nós podemos utilizar as variáveis que nós definimos para diversos fins. De forma geral, nós podemos atribuir algum valor à variável ou ler o valor da variável para fazer alguma ação com ele. Como nós vimos, ao declarar uma variável, nós precisamos definir qual será o seu tipo. Para entender os tipos de variáveis, vamos fazer uma pequena abstração. Imagine que uma variável é uma caixa que usamos para guardar brinquedos de crianças. Em nosso exemplo, temos duas caixas, a caixa 1 e a caixa 2. Agora, vamos imaginar que a caixa 1 será utilizada para guardar brinquedos de meninos. E a caixa 2 será usada para guardar brinquedos de meninas. O que acabamos de fazer é definir um tipo para cada caixa, ou seja, definimos os tipos de objeto que nós podemos colocar em cada caixa. Com os tipos de nossas variáveis, acontece a mesma coisa. O tipo de uma variável define que tipos de dados nós podemos guardar dentro dela. Se uma variável for criada com algum tipo numérico, nós não podemos guardar um texto dentro dela, por exemplo. Na lógica, existem apenas 4 tipos: caractere, inteiro, real e lógico. O tipo caractere permite armazenar textos e caracteres como as palavras como ABC e bola. O tipo inteiro permite armazenar números inteiros como 30 ou 100, ou seja, armazenar números que não possuem vírgulas. O tipo real permite armazenar números reais como 30,20 ou 343,50. Ou seja, nesse caso, eu posso usar números que podem possuir vírgulas. E por último, o tipo lógico
permite armazenar um valor lógico, que pode ser verdadeiro ou falso. Então é isso. Agora que nós já conhecemos a estrutura de um algoritmo e somos capazes de declarar nossas variáveis, nós já seremos capazes de criar nossos primeiros algoritmos para executar no computador. Então, até a próxima aula.